Com essa descoberta, vou contar uma história para vocês tragicômica, né? Se não fosse cômica, ia ser tragédia. Um amigo agora, né? Ele era uma pessoa que encontrou um curso de mim há 2 anos atrás. E ele aplicou esse trabalho lá, fez uma mudança na vida dele, show de bola. Mas ainda assim a vida dele era complicada porque a mente dele é judia. E ele estava ainda patinando, não consegue prosperar, ele tem uma dificuldade. Então ele vive pegando dinheiro emprestado da mãe, dinheiro emprestado da irmã. E esses dias eu passei para ele uma informação nova. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo é que o nosso cérebro tem um lugar, né, dentro da configuração do cérebro, tem um lugar chamado corpo de dor, que é um termo usado pelo Eckhart Tolle, um filósofo, um pensador alemão. E o que acontece? Este corpo de dor faz sempre eu voltar a agir como eu agia antes, que vem lá da infância. Então, por exemplo, uma pessoa aprendeu lá na infância que ele escutou assim, ó, você nunca vai conseguir namorar direito, não vai casar. E aí o que acontece? Vem para a vida adulta, quando ele começa a namorar, é um namoro que começa a dar certo, essa mensagem que ele gravou na infância vai dizer, você não vai dar certo com ninguém. A pessoa dá um jeito de terminar. O ego faz um jeito de terminar, vai sabotar alguma coisa. E é o caso do que acontece aqui com meu amigo, que se chama Dirceu. Então, o que acontece? Ele mora em São Paulo, tem muitos Dirceus lá. Que ele está experimentando agora uma nova técnica que eu ensinei a ele. E aí ele começou a observar o seguinte, né? Como ele deve muito dinheiro, fica devendo muito dinheiro para a mãe, para as irmãs e tal, para as pessoas que sustentam ele agora está aplicando uma técnica nova que eu ensinei, que é a questão de auto-observar. Então, quando você observa o que está acontecendo, o que a sua mente está pensando, aquilo desaparece. Essa pessoa que eu dei como exemplo agora, de que ela não consegue namorar porque lá na infância falaram que... Quando ela percebe essa frase, desaparece. Eu vou ler aqui o quanto essa pessoa, esse homem que se tornou meu amigo, o quanto ele sofre aqui. E eu vou ler o que ele escreveu. Então, palavras dele. Eu disse, falei que tinha que pensar, observar, ele disse assim, mas basta só isso? O exemplo no caso de minha irmã, sinto medo de precisar dela de novo. Aí percebo e falo, olha só, eu sinto medo de precisar dela. Então ele está dizendo assim, né, que ele sente medo de precisar. Nem precisou, mas sente medo. E ele já sente o medo antes. Será que eu preciso dela mesmo? Isso é o que vai fazer as coisas aparecerem até realmente não precisar porque a chave foi removida? Então ele está dizendo que, ele está pondo em dúvida, né? Se eu perceber essa coisa que me dói, essa coisa assim, não consigo, não dá, ele vai me abandonar, aquelas viagens ruins que a gente tem, aquela viagem negativa, se eu observar isso, vai resolver? Só observar? Então, daí ele diz assim, se puder dar exemplos disso no próximo vídeo, né? E aí ele diz, gratidão pelas aulas, estão me ajudando muito. E agora, ele mandou um texto hoje. Eu disse para ele que quando você sentir raiva, observe as emoções que você está tendo. Se você vai numa festa cheia de gente elegante e você não está se sentindo bem, observe que você não está se sentindo bem. E aí isso vai desaparecer. Bem, daí aqui vem ele. Afonso, bom dia. Essa noite não dormi muito, pois a mente não parava, né? Às vezes a gente vai dormir e a mente fica para isso e vai para aquilo e tal, e aí não consegue dormir. É o caso dele. E eu vou colocando algumas questões que vão surgindo. Não sei se isso ajuda de alguma forma. Uma questão que não tem muito a ver comigo, com essa sua descoberta, como fica o método ASHE? Isso é uma curiosidade. Então ele está fazendo uma pergunta. Eu tenho um método que usa o Enneagrama e o Quarto Caminho, que dura 8 aulas. É um curso que tem, quase 8, são 32 horas. Né? E daí ele diz assim, e agora? Com essa tua descoberta que é tão fácil de arrumar, como é que fica? Não tem problema nenhum. O que acontece é que nós temos o método ASHE, que é um processo que vai fazer você descobrir como você foi programado. Então, agora você já sabe onde está o problema, e com essa minha descoberta recente, você vai conseguir resolver esse problema assim.
Qualquer problema que você tenha, você vai resolver dessa maneira assim, extremamente rápida. Né? Lembrando que tem coisa que o cara diz assim, eu quero ficar rico e milionário agora. Não vai ser num dia, ninguém fica isso. Mas você vai começar a prosperar, você vai começar a andar num caminho que você vai ganhar mais do que perder. Tá? Então, e é num caminho suave daí, ok? Agora eu vou colocar as questões referentes ao que eu estou observando. Então ele está dizendo agora que ele está observando. E o que ele observou? Quando somos muito vítimas, fica na reclamação culpando os outros e o sistema, como lidar com isso? Então é uma pergunta, na verdade. Quando eu começo eu furou o pneu do carro, porque alguém pôs um prego, porque ninguém calibrou. Quando eu começo a despejar a culpa nos outros, quando eu passo a responsabilidade daquilo que acontece comigo, eu passo para os outros, é porque o meu ego está querendo fugir, está pondo lá. Não dá certo porque está com a inflação, porque o presidente, porque não sei quem. Tudo isso é uma desculpa do ego. Então, o que eu tenho que observar é que o meu corpo de dor, esse gatilho dentro de mim, está dizendo que a culpa é do outro. Quando eu observar isso, vai desaparecer. Aí, cada um, eu vou saber, o meu subconsciente vai saber que eu sou o responsável pelo que aconteceu. E se eu sou o responsável pelo que aconteceu, eu consigo consertar. Né? Não passo a culpa para o outro e fico reclamando da vida. E aqui ele continua. Essa noite, por exemplo, veio o medo de ficar cego novamente. Ele tem diabetes muito alta. Nem sei por que veio, deu taquicardia. Então veja, ele começou a pensar que vai ficar cego, já deu taquicardia. Imagina o cara de noite dormindo lá, que tristeza que o cara passa. Vai ficar cego, taquicardia, vou morrer. Daí o que eu fiz para falar, estou apavorado. O que eu fiz foi falar, estou apavorado, com essa possibilidade. E falei, isso pode acontecer mesmo, mas não precisa acontecer. Vai no oftalmo acompanhar e, se necessitar de tratamento, faz. E aí, em seguida, veio, mas precisa de muito dinheiro para isso, pois o médico e o tratamento são caros. Aí me senti novamente frustrado e impotente, orei para Deus e consegui dormir. Mas essa é uma preocupação real e hoje não tenho como fazer a manutenção. Então, veja que maionese que, isso era eu fazia isso. Ele estava lá dormindo, ele começou a pensar, eu vou ficar cego. Meu Deus do céu. Daí ele disse assim, não, mas eu vou no médico. Pronto, ficou calmo. Daí daqui a pouco, sim, mas eu não tenho dinheiro para pagar no médico. E aí já ficou sofrendo lá por isso. É que nem, por exemplo, eu tenho carro, eu vou fazer uma venda, mas e daí se eu for lá atravessar a linha do trem, vier um trem e passar em cima de mim? Cara, fica pensando, viajando lá. Isso é a corpo de dor. O corpo de dor vai querer sempre que você fique no sofrimento, porque lá na infância aprendeu que tinha que sofrer. Cada um tem uma história, mas a dele é essa. Então, você veja, ele ficou lá. E só o fato dele ter falado aqui já começou a mudar, já começa a desaparecer. Pode voltar essa dor? Pode, não tem nem dúvida. Mas dificilmente volta. Mas mais uma vez, duas vezes que ele faça e observe, ela vai desaparecer. Outra coisa que eu percebi, moro no primeiro andar. Olha só que história agora dele. E ao chamar o elevador, ele começou a subir e foi buscar alguém no 16. Quer dizer, ele está no primeiro andar, apertou o botão lá, o elevador passou. Ele foi para o 16º andar. Veio um sentimento de indignação, desconforto de alguém querer usar o elevador na hora que eu vou usar. Me sinto brabo. Que loucura, mas é o que eu senti. Então, existem pessoas, alguns padrões de comportamento. Veja o caso dele, ele apertou o botão, o elevador foi. Tem alguém lá em cima. Ele ficou bravo porque o elevador foi pegar alguém lá em cima, onde já se viu. Ele é mais importante do que quem está lá em cima. Né? Então, essas coisas aí. Agora, quando você percebe que você ficou bravo, vai desaparecer. E é isso que atrapalha a sua vida. A vida sua, minha, dele. Teve um dia aqui também, uma pessoa chamada Ricardo. O cara trabalha com pneus. É uma pessoa que fez outros cursos comigo. Aí eu estava atendendo uma pessoa, ele chegou aqui, Afonso, socorro, eu preciso conversar com você, porque eu descobri que ninguém gosta de mim, porque eu sou malvado, porque não sei o quê. Eu digo, calma, Ricardo, estou conversando aqui, ó. Na hora que eu falei isso, ele ficou bravo. Mas como assim? Você está atendendo outro, tem que atender eu. Mas chegou antes que você.
Daí eu disse, ó, você vai esperar 30 minutos, daí eu venho conversar com você. Ficou bravo lá, resmungando, aí depois, né, nós conversamos. E aí ele percebeu o quanto ele é automático, o quanto ele sabota ele mesmo, o quanto nós nos sabotamos, o quanto eu me acho mais importante do que os outros. E isso vai trazendo sofrimento. Então você não vai conseguir viver uma vida se você tiver todos esses pensamentos e sentimentos na sua cabeça. Agora, se você quer saber exatamente como curar isso, né? Como parar com esses pensamentos, em que você passa a estar presente e viver a vida com dignidade para você mesmo, com serenidade, prosperidade, entra em contato conosco. Não tem outro jeito. Né? Posso até passar isso. Se você assistir meus vídeos, todos eles têm um ensinamento, mas tem que ser dirigido. Então, entre em contato conosco e vou te ajudar a você poder encontrar a sua paz, a sua serenidade e a tua prosperidade. Beleza? Se você gostou desse vídeo, você me ajuda muito se você compartilhar e apertar no sininho aí. Aperta aí, né? Gostei ou não gostei, e que daí o YouTube me ajuda também. Beleza? Um grande beijo no seu coração. Obrigado. Tchau. Uma que não tem muito a ver comigo, com essa descoberta.